HD, CPU. Olá, boa noite, um abraço especial, você ligado no Facebook, Sidney Santos, estamos ao vivo através da TV Santos para mais uma mesa redonda e vamos debater o futebol piauiense chegando à reta final, bem próximo da abertura das semifinais do Campeonato Piauiense, no seu retorno. Eu sou Sidney Santos e ao lado de Chico Costa e de J. Araújo, vamos apresentar mais uma mesa redonda e daqui a pouquinho nós temos um convidado especial, Kennedy Gomes, ele que é gerente de futebol do Piauí Esporte Clube. Lembrando que o Mesa Redonda sempre trabalha com os melhores e maiores patrocinadores, a Nutridite, Rangel Parafusos, Selva e Selva de Ramo, tudo de festa, fotos e eventos, Escritório Dr. Helder Eugênio Advogados, Centromed, Calfix, Parksat, rastreamento de veículos, da Ajuda e agora o retorno da Lantercar, lanternagens em pinturas em geral. Deixa eu ir aqui para boa noite do Chico Costa. Chico, tá chegando a hora da grande semifinal do Campeonato Piauiense. Tem festa do interior com Altos e a equipe do 4 de julho e tem clássico de gigantes para River e Piauí. Chico, boa noite. Boa noite, Cid. Um abraço aos amigos do Facebook. Dois bons jogos, né? Tanto de sexta-feira, Altos contra o 4 de julho, como também o do sábado, River e Piauí Esporte Clube. Esse clássico do sábado é um jogo que está chamando a atenção, né, na nossa cidade. Esse jogo realmente de muita importância, que é o clássico River e Piauí Esporte Clube. E aí, na sexta-feira, esse duelo, Altos querendo chegar na decisão do retorno para tentar ganhar o segundo turno e, claro, avançar, né, para a final do Campeonato Piauiense. Então, aguardo realmente duas boas partidas, né, no final de semana. Semifinal do Campeonato Piauiense, como eu disse agora há pouco para o Chico Costa, tem festa do interior, tem Altos e 4 de julho, mas tem clássico de gigantes. Titãs, River e Piauí. Jota. Dois jogaços, Sidney. Boa noite para você, a você que nos acompanha no Mesa Redonda. Dois jogos que prometem fortes emoções. Agora, mais até pelo fato também do adiamento do julgamento do caso entre River e Piauí também. O que bota a pimentinha a mais no clássico de sábado. É bem verdade também que o jogo da sexta-feira também está envolto em muita expectativa, pelo fato do Altos ainda tentar fazer uma partida perfeita no retorno, contra o 4 de julho que está aprendendo a jogar o Campeonato Piauiense nessa conformação do técnico Pedro Manta. Promete também um jogo envolto também muita expectativa, mas o que chama mais atenção é o agora mais apimentado ainda River e Piauí do próximo sábado. Tá certo. J. Araújo, fizeram algumas perguntas para você hoje no Facebook, em relação a cartões amarelos, cartões vermelhos. Fizeram perguntas também quem é o artilheiro do Campeonato Piauiense, quem é o vice-artilheiro. Como é que está essa estatística da competição, J. Araújo? Hoje, eles querem saber quem é o time que tem mais disciplina, menos disciplinado, enfim. Pelo que você apurou, quem tem mais cartões amarelos, quem tem mais cartões vermelhos, Jota? O mais rebelde, vamos dizer assim, entre aspas, é o Piauí. E eu vou já conversar com o Kennedy. O diretor Kennedy está aqui, nós vamos saber dele o porquê. Sim, para se ter uma ideia, 54 cartões amarelos o Piauí tomou no campeonato e 8 cartões vermelhos na competição. No time que tomou menos cartões amarelos é o River, tomou 35. 35 cartões amarelos. Então vai ser o confronto do time mais disciplinado contra o time de maior pegada. Vamos exatamente, dizer assim. De maior pegada. Só para ter uma ideia, até agora, 290 cartões amarelos no campeonato e 25 cartões vermelhos. Só para ter uma ideia, Piauí 54, depois o Parnaíba com 45, que está fora da final do segundo turno, Flamengo 44, Altos 40, Picos 38, River 35, 4 de julho 34 cartões amarelos até agora no campeonato. Isso amarelos. No vermelho 25, Piauí tomou 8, River e Picos 4, Flamengo 3, Altos e 4 de julho, Parnaíba 2 vermelhos cada um. Ou seja, 290 amarelos e 25 vermelhos para 113 gols também no campeonato. Que o Viola é o artilheiro com 10 gols. E o vice-artilheiro é o Joelson da equipe. Joelson com 7 e o Juninho Pindaré ali fungando no cangote com 6 ali também. O Eduardo já estacionou nos 6, tá fora do campeonato. Tá fora. Desse trio que você citou agora há pouco, 2 param. 2 param
ou 2 ainda adiantam, dependendo dos jogos do final de semana. Beleza, então, Jota. Vamos aqui, a Lantercar, Lanternas Pinturas em geral informa. Sai Jota Araújo, entra Kennedy Gomes. Exatamente, eu volto daqui a pouquinho nas últimas... Com mais números e mais exatamente, novas informações. Exatamente, né? as últimas. As últimas, daqui a pouco a gente volta com mais novidades. O Pirrão tá mandando um abraço pra ti. Um abraço também, um abraço, Pirrãozinho, um abraço. Valeu, então. Deixa eu agora conversar aqui com o Kennedy Gomes, nosso convidado especial da noite de hoje aqui no Mesa Redonda. Lembrando que eu recebo com o maior prazer o retorno, né, da empresa Lantercar, Lanternagem e Pinturas em geral, voltando aqui a nos patrocinar, fazer parte da nossa equipe de patrocinadores. Um abraço especial também ao nosso querido Deusdé de Farias, lá da Tudo de Festa, Fotos e Eventos. Kennedy, boa noite, é um prazer estar recebendo você aqui no Mesa Redonda. No nosso último bate-papo, nós falávamos da evolução do Piauí Esporte Clube nesse segundo turno e realmente o embalo foi para valer. A equipe está nas semifinais. Boa noite. Boa noite, Cid, né? Boa noite, Chico, né? Minha amiga aqui, companheiro de tantos tempos, né? Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Né? Só lhe parabenizar que minha irmã é sua fã número 1, minha irmã obrigado, Edilene, eu que agradeço. Tá lá ligada nesse momento, assistindo aqui a Mesa Redonda. Edilene. Edilene, muito obrigado. É verdade, viu, Cid? A questão do Piauí, vocês tocou muito, não só na comissão técnica, como toda a diretoria, questão de expulsões, de chegada, o time está muito chegado. Não sei se é pela idade, a pouca idade. É isso que eu ia te perguntar. A idade nova correndo muito, né, verdade. Kennedy? E a ansiedade, né? A ansiedade, a preocupação, né, da classificação. Até porque no primeiro turno o time não acertou, e então tinha aquela necessidade, a obrigatoriedade de acertar no retorno. Por isso a turma correu mais, né? Chega mais junto. Você que jogou bola, entende ser por isso? Acho que sim, né? A idade ele influenciou muito, né? Mas graças a Deus chegou mais uns jogadores mais experientes, mais rodados, não que seja já veterano, mas mais experiente, mais rodado. E o Macau deu outra cara ao Piauí. A gente fica preocupado, né? Eu fiquei preocupado. Hoje mesmo eu estive lá hoje no CT conversando, né? Fiz uma preleção, pedi até permissão lá ao Macau. Fiz uma preleção como ex-jogador, né? Fui incentivar eles. Né, que chegada existe, né, o contato existe dentro de campo, mas um contato mais leal. Não que o Piauí seja desleal, entendeu? É um acontecimento que está tendo, eu acho que pela idade dos garotos do Piauí, aconteceu isso. Como o Chico frisou aqui, né, o primeiro turno foi muito conturbado. Né, o Piauí ele não teve bem, né, e a diretoria, não que a gente estivesse dando pressão nos atletas, né, mas a diretoria é muito preocupada, eles também muito preocupados, familiares deles. Até muitos vieram, né? Que a maioria do jogador do Piauí, se tiver 6 aqui, do Piauí é muito hoje no elenco, né? A maioria de fora, né? Até os próprios familiares vieram dar uma força ao jogador. Você pode ver que hoje, nos jogos do Piauí, se você visualizar, nas arquibancadas tem muito torcedor de fora. Tem. Esses torcedores estão vindo de fora, vem de Codó. São familiares. Familiares estão vindo, dá essa força. E a gente fica muito gratificante com isso aí, porque é muito difícil, viu? O Piauí, um time grande, um time de ponto, um time de elite, futebol piauiense não podia, lógico, ficar de fora da primeira divisão. Mas eu acredito muito que o Piauí não fique fora da primeira divisão. Vai lá, Chico. Sim, o Kennedy, para você hoje, dirigente, diretor de futebol, tá naquele contato direto ali, como você disse, hoje fez pré-eleção, você jogou bola. O Piauí tem 2 situações. Ele pode no sábado avançar para a decisão do segundo turno do Campeonato Piauiense. Amanhã tem a definição desse julgamento, né? Desse julgamento. O Piauí pode estar lá perdendo um ponto, como pode não perder, né? Pode se manter com a pontuação que está, mas há essa preocupação. E aí a diretoria trabalha para que o time se mantenha, né, com a pontuação que tem, para que não tenha aquela preocupação de ir para um jogo e tenha a questão de não perder para o River, o time pode ser rebaixado para uma segunda divisão. Então vai ter esse trabalho amanhã no Tribunal de Justiça. Já houve a habilidade do advogado ontem que conseguiu colocar para uma outra data o julgamento. Mas na cabeça do jogador, vocês estão trabalhando essa situação psicológica. Porque assim, mesmo o time indo para campo depois desse resultado do julgamento, mas tem a situação do extra que pode influenciar caso o Piauí seja derrotado no julgamento de amanhã no TJD. Jogador ir para dentro de campo preocupado. Não, se nós perdermos, nós vamos jogar uma segunda divisão no próximo ano do futebol piauiense? Olha, Chico, você frisou bem, viu? Você alertou bem. Hoje tocamos exatamente nesse ponto, né? Nós estávamos muito preocupados. Nós, eu, Jacob, professor Bernardo, até o Jeová hoje esteve presente lá hoje.
tentando colocar na cabeça dos atletas, olha, vocês não têm nada a ver com o extracampo. O extracampo é comigo, com o presidente, com o Bernardo, com o Deixou o jogador livre. Deixei à vontade. Pode ficar tranquilo, o Piauí não vai perder esses pontos, tenho certeza. Que o Piauí, ele veio numa crescente muito grande. Então a gente está colocando na cabeça de cada um deles, dos atletas, né, já voltam, alguns titulares já voltam, né, que o Piauí sentiu muito, que já era para nós estarmos classificados em picos, se o Piauí tivesse com a equipe titular. Né, o Piauí hoje não estava com essa dificuldade que está hoje, mas eu acredito muito no Piauí, eu acredito muito na vitória de sábado, eu tenho certeza que o Piauí ele chega na final do segundo turno e o Piauí é campeão do Campeonato Piauiense. A vontade é grande, né, Não, Cid? a vontade é grande, a empolgação dos jogadores também, e o trabalho que vocês fizeram hoje foi sensacional. Ainda essa tranquilidade do jogador, porque, claro, eu joguei futebol e eu sei como é que é o sistema do extracampo. Às vezes tu fica naquela preocupação, poxa, eu vou jogar contra uma equipe grande, que é o River, que é favorito, isso é inegável, e ainda tem a preocupação de um julgamento, ainda tem a preocupação de uma segunda divisão que poderá acontecer. É uma decisão dupla para o Piauí? É dupla, lógico. É tão tal que a gente colocou isso muito na mente, né, no fator psicológico de cada atleta hoje. Mas eu te digo uma coisa, o time que mais cresceu no segundo turno chama-se a equipe do Piauí Esporte Clube. Um custo pouco, né, a folha pequena do Piauí, um time considerado timinho, como alguns torcedores e alguns clubes aí chamam, timinho, mas o timinho chegou. E eu disse, sempre eu disse, na minha entrevista que eu disse, o timinho chegou para ser campeão. Verdade. Sempre eu falei do início do campeonato. Tivemos aquele problema no primeiro turno, não acertamos, não foi culpa, acredito, do Marcão. O Marcão perdeu 1 ou 2 jogos, ali já bateu, né, abalou o Marcão, fator psicológico, ele não estava mais acertando. Então a diretoria, ele teve essa inteligência. Pois é, e o legal do Marcão é que ele teve a humildade de aceitar a trabalhar como auxiliar técnico para pegar mais cancha, pegar mais experiência. Nós tivemos a reunião reunidos com o Marcão antes de anunciar o Fabiano Macau, né? Tivemos, ele aceitou de toda maneira. Ele mesmo me chamou para mim, Kennedy, eu já ia falar, eu ia me afastar. Eu preferia ficar ou de treinador, ou de auxiliar, ou de roupeiro, eu queria ajudar o Piauí. Na comissão. Na comissão, mas nesse momento eu não tinha mais cabeça para ser treinador de frente do Piauí. É a atitude profissional. Profissional, porque né? eu tenho um sistema chamado ego, que nem todos aceitam. Eu sou treinador, sou técnico, eu me não quero como ser. treinador. Isso, Kennedy, eu venho batendo aqui na tecla, passaram grandes treinadores pelo futebol do Piauí. Grandes treinadores. Eu vou citar como base o River, Josué Teixeira, não é isso? Josué Teixeira, o Vica, Flávio Araújo, vamos lá, o próprio Eduardo Húngaro que está aí. Esse Toné, né? Que tá Fernando Toné. Muito bom. Aonde eu quero chegar? Os nossos treinadores que são considerados piauienses, são piauienses, não tiveram. O Vica, né? O Vica, pois não tiveram do Campeonato Brasileiro. Evaí passou. O Evaí. Então, tipo assim, eu acho que tu tem que ter humildade, assim, eu posso fazer um estágio aqui, eu posso estagiar com o Evaí, com o Flávio Araújo, com o Vica, com o Eduardo Húngaro. Tem que estagiar, tem que aprender. Mas os nossos treinadores não têm essa opinião minha, não tem essa humildade. E se você for analisar o Campeonato Piauiense, não tem treinador piauiense trabalhando. E deve ser por isso. Porque tem um negócio chamado reciclagem. E eles não estão reciclando. É por isso que eu admiro o Marcão quando ele faz esse tipo de trabalho. Porque se fosse outro, pegava o carrinho dele, voltava para casa dele, não queria saber. Não, mas ele teve a humildade de cair de cargo, mas continuar trabalhando para. Foi lá no River, né, Sidney? A gente teve a oportunidade de dirigir o River em 2 jogos de Copa do Nordeste, assumiu num momento turbulento, foi para a Copa São Paulo, voltou, e aí está nessa nova missão que é auxiliar o Fabiano como o técnico lá no time do Piauí Esporte Clube. Agora, Sidney, chama a atenção bem aqui, se comentou muito essa questão do julgamento do caso River e Piauí. O River fez a denúncia, né? O River está lá brigando pelos pontos do jogo, embora esteja classificado, o time tricolor em primeiro lugar nesse momento, mas muito se falava, né? A Federação de Futebol fez a denúncia para o 3JD. Eu busquei a documentação no bojo do processo, e eu tenho ela em mãos, está aqui, né? O documento está aqui, no bojo do processo. E o que se relata aqui, a federação ela não está denunciando o Piauí. Né? No documento em que o presidente Cesarino Oliveira enviou
para o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, Luciano Henrique Souza Benigno, ele não faz denúncia contra o Piauí. Isso. A federação em momento nenhum fez essa denúncia. Só homologou, né? Ela apenas coloca, e aqui eu vou colocar na íntegra o documento, diz assim, ofício número 103/2017, presidência da federação do 17 de abril. Encaminhar o presidente do TJD e diz aqui, senhor presidente, vimos através deste encaminhar a súmula, relatório do árbitro e relatório do delegado da partida entre Piauí e River, partida número 36, ocorrida no dia 16 de abril de 2017, referente ao segundo turno do Campeonato Piauiense de Futebol Série A 2017. Em virtude dos fatos ocorridos na partida supramencionada, o que acarretou, inclusive no seu término antes de transcorrido no tempo regulamentar, solicitamos ao egrégio Tribunal de Justiça Desportiva para que sejam tomadas as devidas medidas judiciais cabíveis. Ao mesmo tempo, renovando o protesto de time em consideração Cesarino Oliveira, presidente da federação. Tá Por sua vez, o presidente do TJD, Luciano Benigno, encaminhou o documento à Procuradoria da Comissão Disciplinar do TJD. E aí sim, a Procuradoria fez a denúncia. Né? A Procuradoria da Comissão Disciplinar do TJD fez a denúncia para que pudesse a comissão avaliar o caso que vai ocorrer amanhã. Amanhã, a partir das 19 horas, outra decisão para o Piauí Esporte Clube. Dora, deixa eu mandar aqui um abraço à galera que está ligada conosco, os internautas, telespectadores. O Vitor Ranieri, boa noite à mesa redonda. Valeu, Vitor, um abraço. Galo na cabeça no sábado, mas respeitando o Piauí sempre, ele diz aqui. O Luiz Júnior, vamos Piauí eliminar o beneficiado River. O Polvino Cardoso, um abraço a todos. Valeu, Polvino, um abraço. Francisco Pereira, também ligado conosco, jornalista, sempre nos acompanhando. O José Soares de Amorim, está nos acompanhando, o Eugênio Campelo, o Emanuel Carvalho, valeu, um abração, Emanuel, obrigado pela tua participação, e o Francisco França, lembrando que o Mesa Redonda trabalha com o apoio da Nutridite, da Rangel Parafuso, da Selva e Selva Jarranda Tudo de Festa, Fotos e Eventos, do Escritório do Toel, da Eugênio Advogados, da Centromed, da Calfix, da Parksat Rastreamento e também da Ajuda e da Lantercar Lanternagens em pinturas em geral. Eu vou puxar um tema aqui, vou até pedir licença aqui ao Kennedy e aos nossos telespectadores. Gente, o Mesa Redonda acontece de todas as segundas e todas as sextas-feiras. E nós estamos esticando até amanhã porque tem decisão no sábado, na sexta e no sábado. Mas também a nossa TV Santos, que é através do Facebook Sidney Santos, nós colocamos matérias durante o dia. E ontem houve uma entrevista com o ex-vice-presidente do Flamengo, Jomali Magalhães. E eu vejo da seguinte forma, quando você for colocar os seus comentários, que vocês coloquem sem ter, com palavras incógnitas. Vai direto ao assunto. Nós somos repórteres e jornalistas, temos que entrevistar quem realmente quer dar entrevista. E o espaço é aberto para você que quer rebater a entrevista do Jomali Magalhães. Agora, chamar, lá no texto, eu não entendi se ele chamou de meliante, ou entrevistado, ou chamou o repórter. Na ocasião, fui eu quem fiz a entrevista. O espaço está aberto para a torcida do Flamengo, para os diretores do Flamengo. Agora, também você que é torcedor do Flamengo, que é chefe de torcida do Flamengo, você também não pode esquecer o que o Jomali Magalhães fez pelo Flamengo. E fez até mesmo pela tua torcida. Então, eu acho que o cara tem que ser elegante, o cara tem que saber o que fez. Muitas vezes, tu quer colocar no texto para dizer que é o cara, como diz o Nele Castelhano, que é o Bambambam, e muitas vezes esquece da história que o Jomali Magalhães tem dentro do Flamengo. Se você não respeita o Jomali, pelo menos respeite a nossa equipe de jornalismo, porque nós vamos atrás dos fatos para realmente poder você acompanhar o que está acontecendo com o Flamengo, com o River, com o Piauí, enfim, com o futebol piauiense. Agora, chamar o meu entrevistado, ou até mesmo minha pessoa de meliante, aí eu não vou aceitar de forma alguma. Sidney, até porque a torcida do Flamengo ela não está tendo moral nenhum, né, para estar criticando profissional algum de imprensa. A torcida do Flamengo, ela precisa ajudar o clube. Ah, mas o clube está desorganizado, tem problemas e problemas. O Thiago assumiu o Flamengo há menos de 2 anos, assumiu em 2015, no momento turbulento do clube, mas está tentando trabalhar. Isso. Ele está tentando devolver ao Flamengo um patrimônio, uma série que foi tirado do clube. E está conseguindo, não sei como que ele está fazendo, manter um time. Ele manteve um Flamengo cheio de problemas e sem o torcedor ir colaborar. Porque o time precisa da ajuda do torcedor para ter receita, para se manter vivo. Por que o Flamengo perdeu o treinador Celso Teixeira?
no começo do campeonato, porque não tinha dinheiro. Por que que o Flamengo perdeu jogadores importantes, como o zagueiro William Goiano, como o meia Jean, mais tarde o zagueiro Milton e outros jogadores, o goleiro Santos? Porque não tinha receita, porque torcedor não estava indo para o estádio, não vai o torcedor do Flamengo há muito tempo. Torcedor do Flamengo não vai para o estádio de futebol. Mas criticar quando é alertado, aí eles sabem. Uma meia dúzia só, é uma meia dúzia de torcedores, porque o grande patrimônio do Flamengo, a torcida mesmo não está indo pelos resultados não existirem. Não existirem. Mas acredito que no momento em que existirem esses resultados, a torcida, a grande massa vai voltar. Ela vai para o estádio de futebol. Agora, 2, 3 torcedores, eles ficam querendo a todo instante, quando a gente coloca uma informação que é contrária à vontade deles, eles partem para agressão. Isso. Não é só nessa situação, mas com vários colegas de imprensa. E aí, a torcida do Flamengo é que está ausente do futebol do estado do Piauí. Né? Tem alguns que citam aí, é futebol amador e tal. Mas por que você não vai para o estádio de futebol? Lá é o local de se protestar. É no estádio de futebol. Comprando o ingresso. É comprando o ingresso para ajudar. Não, eu estou ajudando o meu clube, mas aí você nem ajuda e atrapalha. No momento, tem mais torcedor do Flamengo atrapalhando do que ajudando o clube. É verdade. Então, desculpa aí só que nós tínhamos que fazer... Tranquilo. É a mesa, né? Eu não admito de forma alguma entrevistado nosso, da nossa equipe, ser agredido, porque aí ficou um espaço, ninguém sabia se ele estava agredindo. O nosso entrevistado estava agredindo a nossa equipe, então foi o nosso desabafo. Mas, Kennedy, dentro desse jogo que acontece no próximo sábado, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, claro, a meta principal é eliminar o River, porque vocês têm que ficar na segunda divisão. É esse o principal foco que vocês estão realmente passando para os jogadores do River? E como é que é? Jogadores do Piauí. Do Piauí, até mesmo porque hoje jogar contra a equipe do River passou a ser um dos maiores clássicos do Piauí Esporte Clube. Passou a ter, não é nem clássico, vou usar a rivalidade. A rivalidade, que é a palavra mais certa. Como é que é segurar essa força desses jogadores para esse clássico contra o River? Olha, todos nós sabemos, todos eles estão cientes da responsabilidade, é um jogo difícil, todos sabem que o River é uma equipe forte, é uma equipe de tradição, mas o Piauí também é uma equipe de tradição. O Piauí é uma equipe forte, né? Tem camisa, o Piauí tem camisa. É tão tal que o Piauí chegou. Eu acho que ninguém imaginaria que o Piauí chegaria onde chegou hoje. É verdade, você né? falou todo mundo falaram na imprensa, amigos, vizinhos, tudo falava, Kennedy, tu foi para um time para ser rebaixado. Quer dizer, aí eu lhe juro que eu não dormia mais à noite. Entendeu? Porque a responsabilidade caiu toda para cima de mim. Quem fez a maioria das contratações fui eu. Eu era dia e noite com o Jacob, vamos melhorar a comissão técnica, mas nós não temos condições, vamos atrás. A gente ajuda sim, vamos falar com os torcedores, vamos falar com os amantes do torcedor, vamos falar com o empresário, entendeu? E deu certo, tá dando certo. O Chico, ele fez uma coisa bem, o Flamengo hoje, o time de tradição, o Flamengo hoje, é Flamengo e River, a maior classe de futebol piauiense. O Flamengo fica com pena, né? Eu fico com pena do Flamengo hoje. Por quê? Porque simplesmente só é número 1 só o Thiago lá hoje. Isso. Né? O Thiago. O Piauí só eu, o Jacob e o professor Bernardo. Ajudando, entendeu? Então fica muito difícil. Realmente a dificuldade é muito grande. Há uma limitação, não é hoje? Alguns jogadores, como ele, frisou o Chico, saíram exatamente por isso. Parte econômica. A parte econômica pesa mesmo. Pesa e calendário também. O Piauí perdeu, Chico. Perdemos o Pablo, exatamente parte financeira. Perdemos alguns bons jogadores. Se tivesse hoje no elenco, o Piauí ainda estava mais forte ainda. Isso. Mas graças a Deus trouxemos aí o Fabiano Macau. Deu outra qualidade. Deu outro fator psicológico nos atletas. Enfim, o Piauí hoje é um time que chegou para brigar pelo título. Tá certo. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Anderson Saltica. Alô, Anderson, um abraço especial a você, ao Ciro César Andrade, também da River Shop, sempre nos acompanhando, o Luiz Júnior, para a gente falar da arbitragem daqui a pouquinho, o Luiz Júnior. Emanuel Carvalho, um abraço a você. Emanuel curte aqui o produto da Ajuda, hein? Produto aqui espetacular da Ajuda. E, claro, ele faz parte da Galo de Aço. E sobre a Galo de Aço, atenção, amanhã estaremos entrevistando aqui o gerente de futebol do River, o Marco Antônio, e também iremos sortear bonés da Galo de Aço, bonés do River amanhã aqui no Mesa Redonda. E o Ezequiel Rocha também está nos acompanhando aqui o nosso Mesa Redonda. Essa decisão para você, no primeiro turno tu disse que pouco dormia. E agora? Próximo de uma grande final, próximo de uma grande final, agora como dirigente. Muda a história, é diferente.
Porque o cara é jogador, tá concentrado, treinou, vou descansar. Mas o dirigente, como é que é o pensamento do dirigente? Não, eu acho que o dirigente, ele não tem calma, não. O dirigente é dia e noite, não tem calma. É o melhor, né, pro grupo. A gente dá o melhor, né? A gente está dando todo conforto para cada um dos atletas, né? Temos lá os alojamentos, temos tudo pro atleta lá hoje, eles não reclamam. Né? O Piauí está bem hoje, o Piauí está bem, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. Então, uma família, criamos uma família. Mas estava muito ruim o ambiente no Piauí. Eu imagino. Melhorou muito. Ô, Kennedy, fazer uma final, porque queira ou não queira, é decisão. Fazer uma decisão contra o River, time que é o maior papatítulo do futebol piauiense, uma equipe que representou bem o estado do Piauí numa Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, enfim, uma equipe que tem um vice-campeonato brasileiro. O que é jogar esse título contra o River para o dirigente Kennedy Gomes? Olha, é um título difícil, né? Como eu falei, é um time difícil, o River é um time de tradição, é um time forte. Né? Logicamente que a gente tem que respeitar até demais a equipe do River. Só que o River também tem que respeitar o Piauí. É um clássico, né? Queira que não queira, hoje é um clássico. Tivemos no primeiro turno, aquele jogo, aquela turbulência da falta de energia, atrapalhou muito o Piauí, que o Piauí estava muito bem na partida, se eu não me engano. Se não me falha a memória, foi aos 26 minutos. 26. Né, 26, o Piauí muito bem na partida, voltou com aquele problema do testinho, todo mundo preocupado, com aquele problema, aquela cotovelada, né, que a gente foi um negócio sério com ele ali, né. Passou 10 dias aí, né, muito complicado. O problema de saúde dele foi muito complicado, mas graças a Deus a gente fez um trabalho com o Testinha e melhorou. Agora a gente tem que trabalhar muito a cabeça do meu amigo Testinha, viu? Grande jogador, jogadorzaço. Explosivo. Explosivo, mas com certeza ele tá bem, tá tranquilo pro jogo, vai jogar. Ô Kennedy, esse lance de as últimas partidas entre Piauí e River ter tido episódios, né? Você acredita, pode atrapalhar, assim, já ter aquele clima antecipado de rivalidade? É isso aí que hoje a gente conversando com o atleta, hoje, amanhã e depois, até a véspera do jogo, a gente vai conversar com eles, tirar isso da cabeça dele, botar foto, tem que jogar futebol. Isso, O torcedor, ele quer ir a campo, ver futebol. Então, eu já falei, foi até chamada aquela pressão neles hoje. Então, eu quero que vocês joguem futebol. Vocês têm talento. Vocês sabem, vocês já mostraram para todo mundo que vocês sabem jogar. É tão tal que o Piauí chegou. Se o Piauí chegou aqui, é porque vocês têm méritos. Então, vocês esqueçam a arbitragem, esqueçam o adversário e joguem bola. Se o Piauí jogar bola, como sabe, vocês saem com resultado positivo. Então, eu acho que com a diretoria hoje participando dessa pré-eleição antes do Fabiano Macau, eu acredito que esses atletas vão entrar bem com o fator psicológico bem mesmo elevado para que a gente possa sair com esse resultado positivo contra o River. Jogo difícil, todo mundo Verdade. sabe. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao nosso querido Gilberto Leite Pérez. Nós estamos ao vivo com a líder FM lá de Campo Maior e toda a região. Um abraço, Tá né, para os Valeu, colegas Gilberto, lá, abraço. o Bibi, né, o Gilberto Leite, enfim. Licurgo. O Licurgo não é mais da Tá fora lá? ele não está mais na Líder FM, né, em uma Olha, outra Chico, emissora lá em Campo Maior. É verdade, o Antônio Filho está ligado conosco, o Vitor Ranieri, o Joniel Lopes, jogou O muito. John, grande, o grande Joniel. Isso, está convidado aqui. O Reinaldo Barros Torres também nos acompanhando. E o Pereira é Pereira, meu filho, não perde fúria de reportagem não. O WhatsApp voltou, viu? Voltou? Teve gente que entrou em desespero hoje. A turma estava até brincando, né, rapaz? É o Rafael Freitas, atacante dos bons, está A aqui turma conosco. estava até brincando, passou desde a hora que saiu do ar o WhatsApp, dizendo assim, ei, como é que é? O Vasco caiu, né? Não sei o que, o WhatsApp caiu, o Vasco não voltou. Era uma brincadeira mais ou menos assim. Eu lembrei porque o Pereira colocou aí, o Pereira é vascaíno, e a turma tava tirando onda, né? Quando o Vasco vai voltar, porque o WhatsApp caiu também. Olha, Chico, a galera tá ligada conosco. Além do Joniel, que foi o grande pontinha do Flamengo, o Zé Filho, que foi atacante, centroavante. Bom jogador, viu? Grande Zé Filho, tive o prazer de jogar com o Zé Filho. Jogou no Muito River, tempo. né, o Zé Filho Isso. também. Grande Zé Filho. Romarinho Silva também está ligado conosco. O Rafael Freitas, que é da Sociedade de centroavante, Picos, muito bom jogador, também está conosco. Muito obrigado, galera, pelo apoio aqui junto ao Mesa Redonda. Há um trabalho específico para que aquele torcedor do Piauí Esporte Clube possa começar realmente a aparecer? Olha, vocês notam que já está aparecendo. Isso. Né? Tá aparecendo um torcedor do Piauí. E esse jogo contra o Rio, vocês vão ver uma surpresa. Vai ter uma surpresa. Vai ter uma movimentação especial. Vai ter uma movimentação, vai começar cedo lá no CT. Né? Tem alguns torcedores que já vêm de lá junto com a equipe do Piauí, já motivando os atletas. Né? O Piauí, a gente faz o que pode. Né? O que a gente pode, mas com certeza o Piauí está focado nesse jogo. Um jogo muito difícil. Eu disse para eles, olha,
vocês atletas, deixam o julgamento de lado. Verdade. Se preocupe com o jogo do River. Isso. Preocupação é com o River. O River vai tirar o quê? Tirar de vez, né, esse episódio e, consequentemente, chegar ao título. Né, que a gente vai para a final, ou Altos, ou 4 de julho. Eu sei que a gente vai para ganhar o jogo. Olha, o Thiago Vasconcelos também está nos assistindo. Um abraço aí, presidente do Flamengo. Presidente. Um abraço. O presidente já está se falando de eleição. A possibilidade de haver antecipação da eleição lá no Flamengo. Ô Kennedy, agora sim, eu acho que o jogador ele não vai ter essa preocupação com o julgamento, porque ele vai ser amanhã. E ainda vai ter a sexta-feira, né? O sábado, o dia inteiro. Porque o grande detalhe é amanhã. Se o Piauí não perder ponto no tribunal, amanhã não corre mais risco de ser rebaixado. Né? Eu acredito que não. Se manter a pontuação que tem no momento, acabou. O Piauí não tem mais essa onda de ser rebaixado. Para ser rebaixado, vai precisar perder o ponto no tribunal, perder o jogo para o River, porque vai ter a questão dos gols, papapá. Mas se não perder amanhã no tribunal, esse episódio de rebaixamento acaba no Piauí. Isso. E aí o jogador vai ter a cabeça focada única e exclusivamente no jogo contra o River no sábado. Então, é só focar para ir para o jogo para fazer uma boa partida. Foi por isso, foi o tema principal, né? Deixem que a diretoria resolve no extracampo. E vocês estão de conta. Chico, o Valdo, que é lá de Piripiri, o Valdo Souza, ele diz o seguinte: ligado aqui no Mesa Redonda, Altos e River são os favoritos na minha visão, pelo investimento, elenco e etc. Mas, claro, 4 de julho e Piauí tem totais condições de superar seus adversários, já mostraram isso dentro de campo. Estou tentando abrir aqui, Valdo, para ver o resto do teu texto. Já mostraram isso, que podem sim fazer frente tanto a Altos quanto ao River. Chico e Sidney, comentem sobre a arbitragem de fora no jogo Altos e 4 de julho. Sim, debatemos ontem essa questão do favoritismo. Eu disse que o Altos é favorito contra o 4 de julho, mas o 4 de julho tem um time competitivo, é um time acostumado a decidir, que pode perfeitamente surpreender o time do Altos na sexta-feira. E disse que River e Piauí eu não colocaria favoritismo, né? Embora o River tenha uma estrutura bem ampla em relação ao Piauí no momento, mas que o Piauí tem um time que cresceu muito no retorno do Campeonato Piauiense. Eu disse isso ontem aqui no Mesa Redonda. Com relação a essa questão de arbitragem, ela é uma vontade do presidente do Altos. Ele se sente prejudicado. Ele entende que nos últimos jogos do Altos, a equipe dele foi prejudicada pela arbitragem. Então ele está no direito dele de solicitar. Quando o Barras decidiu contra o Picos, 2008, lá em Barras, no Juca Forte, você lembra que quem veio apitar foi o Oliveira, que hoje é comentarista da Globo, Paulo César Oliveira. Foi ele que apitou a decisão Barras contra o Picos em 2008. 2004, lá em Parnaíba e Flamengo, quem apitou foi o Heber Roberto Lopes. Nós tivemos Oscar Roberto de Godoy também apitando decisão aqui nos últimos 10 anos. Então, assim, quem está na hora e acha que a arbitragem está lhe prejudicando, vai lá, faz o pedido. De repente, eu entendo assim, que essa arbitragem ela não está vindo para favorecer o time que solicitou a arbitragem. Eu acho que não. Ela está vindo porque o dirigente entende que vai dar mais segurança para o time dele. É verdade. De repente o árbitro até erra. Isso. As informações estão chegando aqui. O J. Araújo, no nosso departamento de esporte, Rafael Freitas pode ir para o futebol goiano com indicação de Nivaldo Lancuna. E aqui o Verlande diz que vai ser taca em cima do Piauí. O Ezequiel Rocha, a arbitragem sempre favorece o River. Sábado tenho certeza que não vai ser diferente, porque toda vez a arbitragem favorece ao time com menor estrutura. Eu acho que, só falando nessa questão de arbitragem, eu me lembro de um jogo aqui, eu acho que era a Série C do Campeonato Brasileiro, ainda nem existia a Série D. Né? Nem existia a Série D. E no estádio Albertão, o River jogando por um gol, por uma vitória simples contra o Sampaio Correia, e o River fez o gol. E o Bandeira, na época, era piauiense, naquela trave do lado da Redenção. E o Bandeira piauiense levantou o bastão e anulou o gol. Um Bandeira piauiense, era a Série C do campeonato, River e Sampaio Correia. Então, nem sempre o River foi favorecido pela arbitragem. É verdade, Chico. Nem sempre. Quantos clubes do nosso futebol em competição nacional foram prejudicados pela arbitragem piauiense? Jogando em Teresina.
E aí o Eu lembro de muitos, nós somos aqui a enumerar os jogos, nós vamos passar o resto do programa falando. É verdade. E o Anderson Celtico diz o seguinte: Flávio Araújo foi apresentado hoje no CSA e o Paulo Bonamigo é o novo técnico do Fortaleza. E outro treinador, poxa, fugiu o nome aqui, que treinou até o River, agora que está no Santos do Amapá. Edson Porto. Edson Porto é o novo técnico do Santos do Amapá. Treinador, bom que vai treinador. ser adversário do Altos. Conhece o futebol do Piauí. É verdade. E o Júnior Francisco diz o seguinte: o River tem melhor estrutura, mas não acredita em favoritismo. Até porque técnico do River é fraco. Deixa eu ver o que ele diz mais aqui. É fraco. É fraco, infelizmente. Ele fecha dizendo isso. E o Anderson Celtic finaliza aqui. Infelizmente o River está vencendo, mas em campo o time não está convencendo. Essa é a realidade. E o Vitor Nielli, galera, essa do River ser beneficiado no qual. Enfim, já começou ali o bate-papo. E o nosso Edgar Neto está nos acompanhando, Chico. Isso é normal, né? É treinador. Quem Olha é? aí. Olha aí, confirmado-se na arbitragem do Rio Grande do Norte para J. Araújo, Autos, extraoficial. né, extraoficial, mas pode ser do Rio Grande do Norte, o árbitro para dirigir autos contra a representação do 4 de julho. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Edgar Neto e convidar você, Edgar Neto. Eu não sei se lá no contrato da Clube pode, mas se permite, ele está convidado, viu, Edgar, a fazer parte aqui da nossa mesa redonda. Eu tive a oportunidade de narrar um jogo, Flamengo e River no Estádio Albertão, para a Rádio Verdes Campos Sat. E o Edgar foi meu comentarista. Era o Edgar e o Hélito Alencar, né? Ao lado dos dois ali, uma oportunidade. Eu era menino assim, eu ouvi o jogo. Esse Cid. Eu era garoto, eu vi. Eu era apenas um garoto, valeu. Vamos lá. Kennedy, é decisão, é hora de todo mundo aparecer, mas aquele gostinho do empresariado. Claro, hoje vocês tiveram uma injeção forte de ânimo quando o Jeová Júnior compareceu. Mas chegou o momento do empresariado ajudar não só o Piauí, mas as demais equipes do futebol piauiense. Eu acho que o futebol piauiense está muito a cara disso aí, viu? Eu acho que o empresário ele tem que chegar agora e para ajudar. Agora também, o Sidney e Chico, agora também os diretores também têm que ajudar. Tem que ajudar, não é só o empresário ajudar. Então, o que eu digo ajudar é o seguinte: se o Chico problema. Já ajudaram muito, infelizmente, mas ele não viu o retorno, a credibilidade. Infelizmente acontece isso. Infelizmente isso acontece no nosso futebol. Infelizmente. Eu vou até generalizar, né? Não só no nosso futebol, mas em quase todo o futebol brasileiro. Eu acho que o brasileiro está acontecendo isso. Muitas vezes é um problema em relação à parte financeira. Há um trabalho específico, o Piauí Esporte Clube, que você falou, são 3 guerreiros. Você, o professor Bernardo e o presidente Jacob Júnior, que vem de um legado do saudoso Reinaldo Ferreira. Então, o Piauízão Vibrante está chegando a uma reta final. Gente, e é decisão. Camisa pesa, mas a camisa do Piauí também tem peso dentro do futebol piauiense. Tem peso. Entendeu? Aqui os torcedores do River, muitos, claro que são torcedores, dizem que vai ser goleada, mas na sua totalidade aqui, ou vamos dizer assim, na maioria, estão respeitando o Piauí dentro de campo. Porque foi um time que cresceu, tem uma outra cara nesse segundo turno. Eu conversando com meu irmão hoje, o Ednei Santos, ele é torcedor doente do River. Ele disse, assim, nesse jogo, o River Piauí é Brasil e Argentina. Pela pegada que vai ser o jogo. Então o torcedor lá fora também está vendo o jogo nesse sentido. É por isso que eu fiz aquela colocação aqui para o Kennedy, né? O que aconteceu nos últimos jogos pode estar influenciando, né, a cabeça dos jogadores para a partida do sábado. Porque, na verdade, Kennedy, nós sabemos da boa vontade da diretoria, da sua preleção que foi hoje forte contra os jogadores, mas não adianta, a rivalidade já existe, dentro de campo vai acontecer e nas arquibancadas os torcedores já estão preparados para isso. Sabe que eu vou usar as palavras do meu irmão hoje. É um Brasil e Argentina dentro de campo em relação à pegada, à disputa. E vale lembrar, vale decisão, e como o presidente do Altos costuma falar, o Varto Lacerda, um campeonato que vale R$1,5 milhão. É verdade, está em jogo. Está em jogo. É verdade. Entendeu? Olha, uma vaga na Copa do Nordeste, uma outra na Copa do Brasil. Eu acredito muito na estratégia do Fabiano Macau. O River, o Piauí, 3 atletas expulsos. Se eu não me engano, aos 19 e 20 minutos, o Piauí estava com 3 atletas menos. Isso no segundo tempo. O jogo parou aos 43 minutos. E isso, o Piauí com 3 jogadores a menos. Isso. Por isso que muitos torcedores do River falam dessa questão. Fabiano Macau, ele é muito inteligente. Eu acho que o Piauí ele sai vitorioso contra o River. Verdade. Não desmerecendo a equipe do River, que é fortíssima. Claro. Mandando aqui um abraço ao Brito Riverino, nos acompanhando. Se ele mandar um alô para mim, já mandei. Brito, um abração a você. E o Isaquiel Rocha, o Piauí
classificado o gol de Breno nos acréscimos. Rapaz, já pensou essa emoção aí? O torcedor gosta de sofrer também, viu, Chico? Essa emoção aí, meu amigo, acréscimo. E esse aqui jogador, Breno, viu? Prorrogação. E olha, esse aqui... o jogo pode ir para prorrogação. Pode sim. Esse aqui é torcedor do Altos, Toninho Fiscal. Também nos acompanhando. Gente boa, Toninho. O Rui Mar Costa está nos acompanhando e compartilhou. Faça como o Rui Mar. Compartilhe o programa, leve o futebol piauiense mais longe do que puder, para que todos possam conhecer o nosso futebol e as empresas chegarem. Isso é importante, muito importante essa divulgação. É verdade. Kennedy, deixa eu lhe agradecer mais uma vez, você foi super atencioso, deixou seus compromissos de lado, veio aqui falar do futebol, falar do Piauizão Vibrante, do Enxuga Rato, para essa grande final, chegou aonde muitos realmente não acreditavam, e aí o Piauí vai para cima do Galo Carijó, tem um adversário difícil pela frente, mas vai ter que encarar de igual para igual. Chegou a hora da verdade. Não, chegou a hora, eu agradeço aqui mais esse espaço mais uma vez, né, e aclamar, né, fazer aqui uma campanha, chamar o torcedor do Piauí Esporte Clube que compareça sábado, leve sua bandeira, leve seu incentivo, leve a sua corrente, para que a gente saia com resultado positivo, para que o Piauí possa voltar, né, ao cenário nacional, né, participar mais uma vez de competições nacionais. Eu acredito que o Piauí vai chegar sim. Tá certo. Qual é o nome do nosso colega aí? Rogério. Grande Rogério, aqui nos acompanhando e dando assessoria ali ao Kennedy. E amanhã combinado? Às 8 horas da manhã? Eu vou lhe confirmar ainda, viu, Tá, Silvio? beleza, confirmar então, ainda, Kennedy. viu? Agora, como diz a Lantercar, Lanterna informa, saiu o Kennedy, entra J. Araújo agora. Não, tranquilo, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Boa sorte no jogo diretor. lá contra a equipe do Rio. Tá aí o Kennedy. Vamos conversando conosco, falando sobre o Piauí Esporte Clube. E o J. Araújo, como é um cara que não fica quieto, tá beleza então, show de bola. Já sabe que extraoficial, arbitragem norte-rio-grandense, já tinha? Conversei com pessoas ligadas à Federação de Futebol do Piauí durante o bate-bola. Conversei com a galera, vocês no bate-bola com o Kennedy. Conversei com pessoas ligadas à FFP. E o Rio Grande do Norte, como terminou o Campeonato Potiguar, terminou na última segunda-feira, pode ser o árbitro desse estado para a partida de sexta entre Altos e 4 de julho. E eu dou os nomes mais cotados. Pablo Ramon Pinheiro, Ítalo Medeiros de Azevedo, Caio Max Vieira ou Suelson Diógenes Medeiros. É um dos 4. O Suelson já trabalhou aqui já. Exato. Os 4 já trabalharam em jogos de times piauienses. Um desses 4 deve apitar Altos e 4 de julho, sexta-feira. Tá certo. Processo em primeira mão. Primeira mão. Tá certo? Bora fechar? Vamos lá. Jotinha, quais seriam as últimas que você teria aqui para o futebol piauiense? Era essa última, né? Já antecipei. Essa aí é uma bomba, né? É verdade. Volto a dizer, o Rio Grande do Norte deve ser o estado que vai mandar o quarteto para Altos e 4 de julho, sexta, aqui no Aliene. Tá certo, gente. Amanhã teremos aqui como convidado especial o gerente de futebol do River, Marco Antônio, vai conversar conosco. Vamos falar dessa final contra o Piauí Esporte Clube. E vamos também falar sobre as contratações do River para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, aqui na Mesa Redonda, o Chico Costa frisou que pelo menos 3 jogadores cariocas deverão chegar para reforçar a equipe do River Atlético Clube. Lembrando que o Mesa Redonda de hoje trabalhou com o oferecimento do Nutridite, da Rangel Parafusos, da Selva Jarrão, da Tudo de Festa Fotos e Eventos, do escritório Dr. Helder Eugênios e Advogados, da Centromed Produtos Médicos e Hospitalares, da Calfix, se tem Calfix tem qualidade, da Parksat Rastreamento de Veículos, da Ajuda e do nosso patrocinador que teve seu retorno hoje, a Lantercar, Lanternagem e Pinturas em geral, fica na rua Climeiro Bento Gonçalves, no bairro São Pedro, do nosso querido Francisco França. Diga lá, Jotinha. Agora entendeu o Otoniel, que ele já pegou o bonde andando. Eu falei no começo, como eu saí, né, do Mesa, time mais indisciplinado, o Piauí tomou 54 cartões amarelos e 8 vermelhos. A equipe que tomou menos cartões amarelos, acredite se quiser, o 4 de julho com 34, o River depois com 35. E ainda por cima, o Altos tomou 40 cartões amarelos. Cartões vermelhos, o Piauí tomou 8 cartões vermelhos no campeonato. O time que menos tomou foi o Altos e o Parnaíba e o 4 de julho com 2 cada um. 290 amarelos aplicados, 25 vermelhos, 113 gols marcados, Viola artilheiro com 10 gols. Beleza, não. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Toniel Soares, tá aí o Toniel respondido a tua pergunta, o Abner Júnior ligado conosco e ao Francisco José. Francisco José, eu estou lhe acompanhando na Band, você está arrebentando, show de bola, parabéns pelo seu trabalho na Band.
E nós temos uma encomenda para entregar para ele, né? Para o Francisco José. Ô Sidney, eu quero colocar aqui no final do programa votos de pesar, né, a toda a crônica esportiva de Pernambuco. Nosso colega André, que é o presidente da Associação dos Cronistas lá em Pernambuco, o Iranildo, que é diretor da associação, diretor da Abrace. Faleceu em Recife o comentarista José Ribeiro, aos 80 anos, vítima de um câncer no pâncreas, né, e uma inflamação no fígado também. E ele veio a óbito. Aqui a gente coloca porque era um comentarista bastante renomado lá no estado de Pernambuco, José Ribeiro. E será respeitado, Chico, um minuto de silêncio por causa do falecimento dele no jogo de hoje. Entre Santa e Sport, jogo da volta da Copa do Nordeste. Beleza, então fechando aqui, mandando um abraço ao Francisco José, como eu disse agora há pouco, ao José Valmir da Silva, a Luísa Cirqueira, olá Jota, aquele beijo. A titia, tá certo. O Ricardo Santos e o J. Itamar, o Lourinho, ligado conosco, ele que é torcedor do Galo Carijó. E o Anderson Celtico diz o seguinte: Capela, Léo Maciel e Thiaguinho seriam ótimos nomes para o Galo Carijó. Gente, o Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui.